Jon Jones ainda é um babaca? E esse Mark Hunt? Enterra esse cara! O UFC está sendo processado e no processo começam a aparecer coisas. É aquilo, você puxou uma pena, saiu uma galinha. O Jon Jones acabou sendo envolvido em mais uma polêmica aí, agora não por conta dele, mas pelo que o Dana White e os Fertitta falavam sobre o cara nos e-mails internos do UFC, ali pelos vídeos, pela época de 2014, 2015. A gente também tem o Mark Hunt sendo citado e vários outros atletas. Para quem não sabe, está tendo um processo de um conjunto de atletas contra o UFC por conta de cláusulas abusivas, de contrato abusivo do UFC e do monopólio que ele faz para controlar a carreira e a vida dos atletas. E aí, nas investigações, a galera está querendo saber como é que se comunicavam o presidente do UFC na época, que era o Dana White, e os sócios, que eram os Fertittas, em relação aos lutadores. E aí, meu amigo, começou a sair cada pérola. Esses e-mails estão nesses processos e várias mídias agora estão conseguindo acesso e divulgando sobre o que era falado entre os Fertittas e o Dana White, porque isso foi juntado como prova pelos lutadores, né, como forma de demonstrar como eles usavam de formas bem ardilosas, né, de formas bem babacas, vamos assim dizer, para controlar os lutadores, para manipular extensões de contrato, para pagar menos. Então, tudo isso está no processo. E aí esses nomes foram citados porque, enfim, existe, não é defendendo o Dana White, mas alguns dá até para você entender porque ele estava puto com algum desses lutadores, né? Porque realmente, gente, no monopólio isso sempre existiu, o UFC sempre usou de estratégias bem sacanas ali para tentar manipular os seus atletas, isso nunca foi algo que, olha, meu Deus, descobrimos isso hoje. O Joe Silva é citado muito nesse processo, para quem não lembra, Joe Silva era antigo matchmaker do UFC e, cara, eu não conheço um lutador que gostava do Joe Silva, porque falava que ele era realmente um cara muito babaca, que não era um cara confiável, vamos assim dizer. Mas enfim, vamos falar primeiro do que ele falou do Hunt, depois a gente passa pro Jon Jones. Do Hunt, basicamente, é uma figurinha carimbada, né? Pra quem não sabe, depois de um tempo, o Hunt, inclusive, entrou com vários processos contra o UFC, por causa de descumprimento de cláusulas de contrato, etc., tentando ganhar uma grana ali. Então, eles não saíram de forma amigável no final da carreira ali do Mark Hunt, mas nessa época eles estavam também, em 2014, brigando por questões de contrato, ainda, né, antes do Mark Hunt entrar com vários processos. E aí tem uma conversa entre eles e o Fertitta, basicamente falando que o Hunt era um babaca do caramba, e o Fertitta meio que citando pro Dana White, enterra esse cara. Ou seja, já é uma forma bem carinhosa, né, de você citar um empregado seu, né, de basicamente enterra esse desgramado aí, porque eu não tô gostando do que ele tá fazendo. Então, do Hunt, eles nunca tiveram uma situação muito animosa, né? O Hunt nunca foi um cara muito tranquilo de lidar com o fato dele não conseguir ganhar bons contratos e ganhar uma grana ali muito boa. Mas é foda você ver e-mails trocados entre os donos e os sócios do UFC falando tão mal assim dos atletas, né? Pois é, mas é uma coisa mais esperada e me chama mais atenção o seguinte, apesar de ser mais midiático e mais clickbait, você postar uma frase do Dana White falando mal do Hunt ou falando mal do Jon Jones, na minha concepção, é muito pior o que ele faz de um contrato, sabe? Eu, assim, dois chefes que estão numa conversa falando sobre um empregado que está trabalhando mal, que está processando a empresa, e você falar mal daquele cara, eu consigo até entender. Agora, os contratos e o jeito que ele manipula a vida do cara, eu acho que isso é muito pior do que o clickbait. Mas o que vende, o que chama a atenção da galera, é o jeito agressivo com que eles falam ali dos seus lutadores. Em relação ao Jon Jones, né, a pergunta era assim, e esse Jon Jones tomou jeito ou ainda é um scumbag, ou ainda é esse porcaria, né? Tá dando problema pra gente. Se referindo a um atleta que sempre foi uma das maiores estrelas do evento. Agora, com certeza, em 2014, o que não faltava era motivo para você falar mal do Jon Jones, né? De novo, não defendendo o Dana White, mas assim, era aquele momento em uso de doping, uso de cocaína, bate no carro da mulher grávida, não presta socorro, a quantidade de merda sucessiva. Você pode escolher nessa época do ano aí, porque tem aí para todos os sabores do que o Jon Jones ia fazendo. Então assim, falar mal do Jon Jones que tá tendo esse tipo de postura, eu até consigo entender, mas forçar o Jon Jones a estender o contrato
fazendo uma vírgula da cláusula ali contra o Gustafsson, aí é bem mais complicado, né? Porque basicamente o que ele costumava fazer é algo que era sacanear os seus lutadores, né? Ele oferecia uma única opção de luta para aquele lutador que tinha contratado 5, 6 lutas. O lutador, ele não tinha muitas opções, ele acabava negando e ele acabava conseguindo estender o contrato desse lutador de forma indefinitiva, vamos assim dizer, né? Isso também tem, para quem não lembra a época do Ngannou, né? A famosa cláusula do campeão, que basicamente cada vez que o campeão defendia o seu cinturão, o contrato dele meio que se estendia de forma automática para ele lutar mais 3 vezes ou 1 ano de contrato ali, caso ele não lute 3 oportunidades. Então, são cláusulas meio babacas, meio abusiva, vamos assim dizer, que com certeza está sendo discutido na ação. E isso ele fazia com o Jones. Tem uma troca de e-mails onde eles tentam forçar o Jones a negar uma luta contra o Gustafsson para eles conseguirem estender o contrato de John Jones nesse ponto. Mas eu concordo com o André. Falar mal de John Jones nessa época era algo que todo mundo estava fazendo, né? E uma coisa que é para deixar muito claro aqui, né? Muita gente, vocês podem até estar se perguntando aí, mas Leiner, vocês estão falando isso aí, mas o Dana White fala mal dos seus lutadores ao vivo, no meio de uma conferência de imprensa. Sim, é isso que é o mais bizarro. Quando eu li isso, eu falei, ok, não tem nada... Por que vocês estão chocados? Vocês estão chocados porque ele fala isso da frente de todo mundo. Eu já critiquei muito a forma com que o Dana White fala mal dos seus próprios lutadores, coisa que nenhum outro manager ou dono de empresa faz. Na verdade, os caras, eles tentam conter a merda ali, tentam falar um pouquinho de lado assim, tentam contornar a merda que tá acontecendo para defender o seu lutador. O Dana White não, ele destrói os seus lutadores ao vivo. Então, não é nada surpresa para mim ele fazer isso também pelos e-mails. E como o André falou, cara, o John Jones, eu vou responder a pergunta assim, o John Jones ainda continua sendo babaca? Eu respondo pro Dana White, até 2023 sim. Porque, em 2021, há pouco tempo atrás, ele meio que, depois que ele ser premiado, né, no Hall da Fama do UFC, na luta da luta dele contra o Gustafsson, ter sido premiado no Hall da Fama, ele foi e ainda agrediu a mulher dele dentro do hotel. Então, tipo assim, ele não aprendeu nada. Tudo bem que agora ele tá voo cruzeiro, vamos assim dizer. Tá no flat. Tá no flat, mas nada impede de fazer nada. Então, naquela época era pior, como o André falou, uso de cocaína, perdeu o cinturão. Ele estava sendo, de fato, uma dor de cabeça pro Dana White. Controlar a carreira do John Jones naquele ponto era realmente um inferno. E ele não só chamou de scumbag, né? Perguntando isso aí pro Fertitta. Ele meio que deixou, a gente precisa fazer alguma coisa porque ele não pode achar que ele manda aqui. Porque o John Jones realmente ele estava bancando, tipo assim, eu sou o maior e eles não podem fazer nada comigo. Fato de que, na época que deu a merda da cocaína, eu fiquei impressionado como o Dana White tirou o cinturão do John Jones e mandou ele para uma clínica de reabilitação. Não é o que o Dana White costuma fazer, mas realmente foi impressionante. Então, é um absurdo, tudo bem, mas o Dana White já fala isso na cara de todo mundo de qualquer forma, mas é o que o André falou e eu concordo. O pior não é o que o Dana White fala, é de fato a razão por trás da ação antitrust que rola há muito tempo já sobre o monopólio do UFC e a forma com que esses contratos são colocados. Contratos realmente que deixam o atleta lá embaixo e o UFC lá em cima. Pois é, esses contratos que mantêm o atleta para sempre no UFC é que fazem muitos atletas, por exemplo, o George St. Pierre, você nunca mais viu o George St. Pierre lutando nada, né? Porque o George St. Pierre, quando ele se aposentou, ele ainda tinha 2 lutas de contrato do UFC. Então o UFC é obrigado a oferecer luta pro George St. Pierre. Aí ele oferece uma luta que, obviamente, o George St. Pierre fala assim, não, isso aí não vale pra eu voltar. Beleza, você continua sob contrato comigo, não pode lutar com mais ninguém. Aí ele oferece uma outra luta. E ele fala assim, sistematicamente vai empurrando esse contrato pra sempre. Nunca mais o cara vai poder lutar em lugar nenhum. Até porque se sair vai ter que pagar multa. Se sair vai ter que pagar uma multa absurda. Então ele fazia isso com os atletas de uma forma geral e com as grandes estrelas, assim, pra ser liberado pra lutar. O que aconteceu no caso, por exemplo, do Anderson Silva foi uma coisa totalmente fora da curva. O Dana White falou assim, eu encerro o contrato aqui. Você pode lutar o que você quiser. Porque ele queria liberar ali o Anderson Silva. Mas isso não acontece com a maioria dos atletas. Ngannou, né? Com o Ngannou, por exemplo, que era um campeão. Quando você é campeão, é pior ainda. A cada defesa de cinturão, você fica mais 3 lutas ou mais 1 ano. O Ngannou teve que ficar 1 ano parado, alegou lá o joelho machucado, não sei o que lá, para poder terminar o contrato e se livrar do UFC. Você perde 1 ano no seu prime como lutador, é muita coisa e você teve que abrir mão disso para poder depois ganhar o mundo. Parabéns, Ngannou, inclusive, que venceu o sistema. Mas e vocês, ficaram surpresos do Dana White ser agressivo assim nos e-mails? Ser agressivo nos e-mails é ok? É ruim? Vocês já esperavam por isso? É pior o que ele faz nos contratos? Ou agredir os caras falando mal deles aí nos e-mails internos da firma? Coloca nos comentários, vamos discutir isso aí. A gente se vê na próxima, um abraço e até mais. Até mais.